Aquilo que Lula tanto temia, ele tinha tanto medo, tanto pavor, relutou, mas relutou tanto para que isso não acontecesse, acabou acontecendo. Luiz Inácio Lula da Silva já está sendo descartado da política brasileira. Tá? Eu vou trazer aqui uma bomba gigante em todos os detalhes e destaques, por isso essa informação gerou tanto desespero e acendeu um alerta gigante no PT, na esquerda, e agora caiu em cheio no colo de Lula da Silva. Lula está sendo descartado da política brasileira e vocês vão entender tudo, absolutamente tudo o que está acontecendo, porque eu vou trazer aqui essa informação que simplesmente caiu como uma bomba no colo do Lula nesse dia de hoje. É a notícia que acabou de ser divulgada e confirmada aqui há poucos instantes, gente, tá? Além dessas, eu vou trazer outras várias informações. Eu não vou dar spoiler de tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam. Bem rapidamente, por favor, só não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Vem fazer parte aqui da nossa família, para você ser um cidadão bem informado, que jamais será escravizado. Só olhar aí embaixo do seu vídeo aqui, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Gente, é só clicar em cima. Clicou, você já vai estar inscrito automaticamente. E o melhor, gratuitamente aqui no nosso canal. Gente, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo do início até o finalzinho, porque é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer a partir de agora nesse vídeo para todos vocês. E vocês vão entender logo no início. Vejam só esse vídeo, gente. Larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar bastante atenção nesse vídeo, que eu prometo para vocês que vai valer a pena cada segundo da sua atenção. É o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. É tudo que está sendo planejado, orquestrado, arquitetado para tentar derrubar Jair Messias Bolsonaro, gente. É muito mais grave do que a gente imaginava. Vocês vão entender tudo. Assistam, mas assim, com muita atenção em cada palavra. Vocês vão entender. O golpe já foi dado. Não houve tentativa de planejamento. Houve planejamento e ação na cara dura. Tivemos leis rasgadas ou inventadas ou interpretadas. Tivemos sistema jurídico desprezado, reviravoltas absurdas, capazes de chutar todas as instâncias. Era um problema de CEP. Não houve possivelmente. Tornaram possível o que seria impossível num país sério. Tornaram provas, mensagens obtidas ilegalmente, que nunca foram periciadas. Um juiz de primeira instância foi crucificado, como se apenas ele tivesse botado na cadeia, por ambição política, um condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Sua substituta também decidiu pela condenação, assim como os 3 desembargadores da segunda instância. Na terceira instância, outra decisão unânime. Os 4 ministros confirmaram a condenação do réu, que acabou preso. Pedidos de habeas corpus em seu favor chegaram à última instância e, um a um, foram negados. Até que o golpe começou a ser implementado. Então, decidiram, sem apelação, que todas as condenações deveriam ser anuladas. O ministro do Supremo ficou tão emocionado com isso que chorou. Aquele que estava preso foi liberado para concorrer à presidência da República e ele precisava vencer a eleição. Uma dobradinha bem planejada entre o STF e o TSE entrou em cena. A campanha foi absolutamente desequilibrada. Ao descondenado, toda a ajuda. Ao seu concorrente, todas as dificuldades. A censura implementada impiedosamente, como se fosse garantia constitucional, desde que usada contra alguém específico, contra um grupo determinado. Aquele que estava na cadeia levou a eleição, mas uma etapa do plano concluída com sucesso. Missão dada, missão cumprida. E o próximo passo seria continuar garantindo que não houvesse oposição, com o Vale Tudo instituído. Os inquéritos ilegais intermináveis não surgiram à toa. Servem para estabelecer o terror, o medo, para levar ao silêncio, ao exílio ou à prisão de forma absolutamente injusta qualquer um que ouse reagir ao golpe. E nessa onda brutal foi arrastado também o principal adversário do descondenado reconduzido à presidência. Está inelegível até 2030.
Em 2026, está claro, os golpistas de verdade não permitirão a participação nas eleições daqueles que cogitem enfrentar a trama terrível que tomou conta do Brasil, com o apoio dos artistas, beneficiados por fartas verbas dos pagadores de impostos, da imprensa, igualmente mercantilista. E assim, todos os que mantêm o senso crítico, o compromisso com as leis e com a verdade, podem ser chamados de reacionários. Estão reagindo ao golpe com muito orgulho e amor pelo país. Amor pelo país, né? É a única coisa que parece que não se encontra no coração dessas pessoas que querem perseguir e derrubar os opositores. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente está numa Venezuela, porque lá na Venezuela é assim, o ditador Nicolás Maduro, qualquer opositor ele vai lá e derruba, não importa quem quer que seja, porque ele sabe que qualquer um que se candidatar vai vencer ele nas eleições. Então assim, ele vai lá e derruba, extermina, elimina aquela oposição. E se a gente parar para pensar, gente, tá? E aqui ainda é uma democracia, mesmo que relativa ainda é, lá na Venezuela descaradamente é uma ditadura. Agora aqui, se a gente for parar para pensar, gente, tá? Aos poucos eles estão derrubando, eliminando qualquer opositor capaz de vencer o Lula, o PT ou o candidato do Lula e do PT. Se vocês pararem para pensar, tá? Eles derrubaram lá Jair Messias Bolsonaro, deixou ele inelegível. Agora começou uma busca incessante, tá? Para deixar o Tarcísio de Freitas inelegível. Vocês viram o que aconteceu durante o pleito eleitoral? Guilherme Boulos foi com tudo acionando a justiça por causa de uma fala do Tarcísio de Freitas. Eles fizeram um estardalhaço, né, na justiça eleitoral para que deixasse também o Tarcísio de Freitas inelegível. Vocês se lembram muito bem do que aconteceu nesse último pleito eleitoral. Então, assim, da forma mais descarada, eles estão tentando derrubar um por um todos os opositores que possam ser vistos como grande ameaça na eleição para 2026. Vocês têm alguma dúvida disso, gente? Reparem no que está acontecendo agora com Jair Messias Bolsonaro. Vocês têm alguma dúvida do que vai acontecer com o Bolsonaro? Mas Deus é mais, gente, tá? Eu acho assim, a justiça divina, ela é a maior de todas. Independente da justiça aqui da terra, a justiça divina, ela é a maior de todas. E eu acho que todas essas injustiças, um dia, gente, vai acontecer uma grande reviravolta e a gente vai conseguir dar a volta por cima em toda essa questão. Lógico, gente, tá? Que o sistema tá todo do lado ali, do lado esquerdo do Lula, né? Do PT. A gente sabe muito bem, não vamos ser hipócritas, mas eu confio, gente, tá? Eu tenho um pensamento muito positivo, eu sou muito otimista de que um dia esse jogo vai virar e a justiça e a democracia vai voltar a reinar aqui no Brasil, tá? É o que eu espero, pelo menos, né? Próximo informe, o que vocês achou aqui, gente, tá? Desse comentário do Lacombe? Coloca aqui embaixo, vocês concordam com cada uma das suas palavras ou você discorda em algum momento? Pode colocar, isso aqui é um canal democrático, gente. Coloca a sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários. Próxima informação aqui na tela, gente, que eu faço questão de colocar aqui para vocês, porque eu tenho certeza absoluta que isso aqui não vai passar num Fantástico ou num Jornal Nacional da Vida, não vai passar dentro de uma Globo News. Imaginem só a Daniela Lima, a Natuza Neri, ou a própria Miriam Leitão, a maior passadora de pano pro Lula e pro PT, dando uma notícia como essa aqui. Vocês acham que elas vão dar? Andréa Sadi, vocês imaginam elas fazendo o seguinte comentário: governo corta orçamento para direitos de idosos e pessoas LGBTQIA+. Vocês acham mesmo que elas vão dar esta notícia, principalmente se tratando dos idosos? Imaginem só o Lula cometendo essa perversidade, essa maldade sem tamanho com os idosos do nosso Brasil. Gente, tem que ter muita maldade no coração para ter coragem de tomar uma decisão dessa. O governo reduziu os recursos destinados a programas de promoção aos direitos de pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e idosos do PLOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, de 2025. Embora o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania tenha tido um aumento de 10,6% no orçamento do próximo ano, o PLOA, né, de 2025 foi entregue ao Congresso em 30 de agosto, quando a pasta ainda era comandada por Silvio Almeida, demitido, né? Vocês sabem muito bem o motivo.
O orçamento do Ministério saltou de 429 milhões para 2024 para 465 milhões, o plano de 2025, alta de 10,6%. Ou seja, gente, dentro de tudo, ó, tá vendo esse monte de números aqui, ó? Tá vendo todos esses números? Eu não vou nem ler, porque isso aqui está resultando em uma única notícia. Governo cortou orçamento para direitos de idosos e pessoas LGBTQIA+. Ou seja, aquele que se auto-intitula o pai dos pobres, que ia salvar a vida desse pessoal carente, idoso, gente, que precisa do dinheiro para comprar remédio, para fazer consultas. Vocês sabem muito bem que a pessoa chega numa certa idade, elas frequentemente estão dentro de um hospital fazendo consulta, tem que ir pagar uma consulta no médico tal, tem que comprar remédio X, tem que fazer exame. Esses idosos, gente, na verdade, no meu ponto de vista, eles deveriam receber a mais do que eles já recebem, que é pouco. Mas não, para mostrar a perversidade desse desgoverno Lula, aí o Haddad e o Lula tomam a decisão de cortar o quê? Dos idosos, das famílias que mais precisam. A contrapartida, o pessoal da Lei Rouanet tá com tudo intacto, né? Afinal de contas, os artistas, os atores, os cantores, eles precisam muito de dinheiro, né? Eles estão pobrinhos, tadinho, eles estão necessitados, eles precisam da ajuda do governo, porque afinal de contas, né? Esses cantores, esses atores, né? Jornalistas, são eles que angariam votos para o Lula. Então, o Lula tem uma certa foi promessa, né? Se o Lula prometeu, tem que cumprir, né? Então, fez a promessa, tem que cumprir, nem que isso custe o que custar para os idosos. Tira-se dos idosos, das famílias carentes, para deixar, né, os cantores. Isso é porque o governo é o pai dos pobres, né? Próxima informação aqui na tela, gente, vejam só que denúncia gravíssima. Eu encontrei esse vídeo aqui e eu fiquei de queixo caído. Ó, você está do outro lado do você que está do outro lado do você sabia que o Zé Dirceu, o genuíno, aquele lá criminoso, né, gente? Vocês que é antiga aí da política sabem quem se trata. O genuíno e generais do Exército e Aeronáutica, eles se reuniram na calada da noite. Vocês sabiam disso, gente, que teve essa reunião? Zé Dirceu, né, um dos maiores criminosos aí da Lava Jato, que foi descondenado pelo STF. Genuíno também, assolado até na lama com escândalo de corrupção. Generais do Exército e Aeronáutica reunidos na calada da noite. Olhem só, gente, assista esse vídeo, vejam essa denúncia gravíssima. Agora parece que o quebra-cabeça da prisão do general Braga Neto as peças começam a ser encaixadas. Depois dessa reunião, vejam o que aconteceu. Assistam. Alguém me mandou um corte do pastor Sandro Rocha, onde ele citou uma reunião essa semana, se não me engano, foi na quarta-feira, na madrugada, entre José Dirceu, que era guerrilheiro, juntamente com outro guerrilheiro que atuou até no Araguaia, o José Genuíno, acusado de ser delator, o X9 do pessoal da esquerda, e mais outras autoridades petistas, juntamente com o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, que não estava presente, o comandante da Marinha. E ele citou isso. Olha que coincidência, a mesma quarta-feira onde ele trouxe essa informação, que a fonte dele passou para ele, foi a quarta-feira em que foi assinada a prisão do general Braga Neto. Essa reunião... Será que foi só uma coincidência, gente? Vamos continuar aqui, ó. Prisão do general Braga Neto. Essa reunião se deu justamente porque eles estavam preocupados. E por que prender o Braga Neto? Prender o Braga Neto é fundamental para tentar humilhar, desmoralizar e, ao mesmo tempo, conter eventuais motins aqui ou ali ou insatisfações da tropa. Qual foi a moeda de troca para se permitir a prisão de um general 4 estrelas, ainda que da reserva? Foi a questão da previdência, o soldo dos militares, o din-din. Só isso para conter a insatisfação que está lá embaixo.
Gente, é muito grave, né? Na calada da noite, reunião entre Zé Dirceu, Genuíno e generais do Exército e Aeronáutica, e logo em seguida nós temos aí a prisão do general Braga Neto. Você que está do outro lado mexendo, você acha mesmo que foi só uma coincidência a prisão do Braga Neto ter sido assinada exatamente naquele dia que aconteceu essa reunião? Se essa reunião realmente aconteceu, né, gente? Tem toda essa questão. Né? Uma coisa é celeuma e outra coisa é a confirmação de que realmente aconteceu. Se essa reunião realmente aconteceu entre o Zé Dirceu Genuíno e os generais do Exército e Aeronáutica, e logo em seguida, né, logo no mesmo dia, foi assinada a prisão do Braga Neto, gente, será que é só uma coincidência? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Às vezes a situação é mais suja do que a gente imagina. Próxima informação na tela, gente, vejam isso aqui. A nossa queridíssima Carol Ditone, tá? Fez uma denúncia gravíssima. Na verdade, é que ela destroçou a jornalista da Globo News, Jornal Globo, a Miriam Leitão, gente, tá? Ó, na cara da leitoa, né? Se retrate, Miriam Leitão. A Miriam Leitão fez uma acusação gravíssima, tá? Gravíssima. E ela veio aqui esfregar na cara da Miriam Leitão que não é aquilo que ela disse. E será que vai ter retratação? Será que vai ter Miriam Leitão pedindo desculpas? Será, gente? Porque depois do que você vai assistir aqui nesse vídeo, vocês vão entender. É uma denúncia gravíssima. E a Carol Ditone resolveu jogar a lama no ventilador. Gente, é muito mais podre do que a gente imagina. Vejam só. A que ponto chegou a maior passadora de pano para o Lula da Silva, a Miriam Leitão? A Miriam Leitão escreveu um artigo absurdo na semana passada dizendo que as 4 medidas que aprovamos na CCJ com relação ao STF seriam inconstitucionais e contra a justiça. Ela começa fazendo críticas de ordem pessoal, dizendo que eu teria sido colocada lá para esticar a corda ao máximo contra o Supremo, que eu teria algo pessoal contra o Supremo e que meu grande objetivo seria anistiar o Bolsonaro. Quero começar rebatendo esses 3 itens porque uma coisa não tem nada a ver com a outra e eu não sei de onde a senhora tirou. Primeiro que eu não sei de onde a senhora tirou que eu teria algum conflito pessoal com os ministros. Se por acaso eu estiver sendo investigada, você me avise, porque até então não existe nada contra mim. Mesma coisa com relação a ter sido colocada lá por alguém, isso não confere com a verdade. Eu sou uma deputada independente e em nenhum momento tenho o compromisso de anistiar o Bolsonaro, portanto a senhora está equivocada. Ela fala que seria inconstitucional nós sustarmos decisões do Supremo Tribunal Federal, porque eles que devem ser o guardião da Constituição e interpretar a Constituição, com certeza. Eles devem ser os guardiões da Constituição, mas não tem nenhum momento escrito na Constituição que o Supremo tem que dar a última palavra, que tem superpoderes e que realmente pode cercear, inclusive, prerrogativas dos outros poderes. Ao contrário, o único momento em que nós previmos sustar as decisões judiciais é quando eles invadam a nossa competência constitucional e legislem no nosso lugar, em normas gerais e abstratas. E isso acontece o tempo todo. Aconteceu esse ano com a desoneração da Folha, aconteceu com o marco temporal, aconteceu com a ADO 26, que equipara a homofobia ao crime de racismo, vai acontecer possivelmente com a DPF 442, aconteceu inclusive com a DPF 635, com a restrição da atividade policial do Rio de Janeiro. Ou seja, quando eles legislam o nosso lugar e invadem a nossa competência, nós teríamos esse poder de sustar as decisões judiciais. Aliás, isso está previsto no artigo 49 da Constituição, inciso 11, que diz que cumpre ao Legislativo zelar pela sua competência normativa em face dos demais poderes. Ou seja, não coloca que o Supremo é um superpoder que vai prevalecer sobre os outros, mas a Constituição diz que deve haver uma harmonia entre os poderes. Nenhum poder está acima do outro e nenhum pode invadir a competência do outro. E ela fala que a direita se beneficia também das decisões monocráticas em vários momentos, então a gente não deveria ir contra as decisões monocráticas. Ora, se o seu conceito de justiça é esse, de beneficiar ou não algo em troca de uma decisão judicial e, portanto, a gente não deveria ser contra, o seu conceito de justiça deve ser revisto, está equivocado. A gente está falando de garantir a harmonia e o equilíbrio entre os poderes. Infelizmente, a atual imprensa marrom, como diria o Enéas, ela se pauta muito mais por ideologia do que pela busca da verdade e do cumprimento da Constituição e das leis. Tudo que foi aprovado na CCJ está garantido pelo artigo 49 da Constituição, inciso 11, e também numa interpretação do artigo 1º do artigo 60, que diz que realmente os deputados podem sim alterar a Constituição, ou seja, está dentro da nossa prerrogativa, mas infelizmente se desvaloriza e não se prestigia mais aquilo que é essencial, que é a imunidade parlamentar e o nosso direito legítimo de legislar algo que está dentro da nossa competência. Por isso,
Se retrate, Mira Leitão. Ficou muito feio para a senhora falar tantos impropérios e tantas mentiras num só artigo. Muita coisa, né, gente? Num só artigo, né? Impressionante. Será mesmo? Você que tá do outro lado, vocês acham que a Mira Leitão vai se retratar, fazer um videozinho, pelo menos uma notazinha, de uma linha, pelo menos, se retratando aqui com relação a Carol Dittoni? Ou não? Vai fingir que nada aconteceu e segue o baile? Vocês acham que ela vai se retratar? Pedir desculpas para Carol Dittoni? Porque, se vocês repararem aqui nesse vídeo, a Carol Dittoni dá uma verdadeira aula de direito, né, Constituição, direito constitucional para Mira Leitão. Tipo assim, muitas coisas que eles fazem estão ali dentro da Constituição, inclusive ela cita os artigos tudo certinho. Então não tem essa, não tem aquela de que, eu acho que isso aqui vai beneficiar só a direita. Não, gente, o que for aprovado ali dentro da comissão, dentro do Congresso Nacional, vai beneficiar tanto direita, quanto esquerda, quanto centro. Não tem essa de aprovar uma medida para beneficiar só X ou Y. É completamente absurdo uma coisa dessa, porque o que está na Constituição e o que for alterado na Constituição vai beneficiar gregos e troianos, tá? E como a própria Gleice Hoffmann disse, eu acho que numa entrevista ali para a CNN, né, a própria Gleice Hoffmann disse, já que o Congresso Nacional não legislou, então o STF está resolvendo, por exemplo, essa questão da regulamentação da rede social. Então, isso quer dizer que se o Congresso não legisla, isso quer dizer que a porta está aberta para o STF legislar? Eu, assim, não entendi muito esse posicionamento da Gleice Hoffmann, gostaria que ela explicasse, porque nesse ponto eu fiquei num ponto de interrogação. Então, quer dizer que se o Congresso decide não legislar, né, sobre uma questão, abre precedente para o STF ir lá e legislar, né, que é uma competência, né, privativa do legislativo. Eles legislam e o STF julga, né, aquilo que está na Constituição. Então, muitas lacunas, né, gente? Mas aqui eu tô curiosa. Será que a Mira Leitão, a maior passadora de pano, na hierarquia dos passadores de pano, ela tá lá em cima, é no topo. É a Mira Leitão, a mais antiga, né? É a Mira Leitão. Eu quero ver se ela vai se retratar, gente. Eu tô curiosa. Agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque a notícia que eu vou trazer aqui é extremamente importante. E ao que tudo indica, aquilo que o Lula tinha tanto medo, tanto pavor, que ele relutou tanto para que não acontecesse, acabou acontecendo. Essa matéria do antagonista, o Cruzoé, mostra exatamente que a política brasileira já está descartando Luiz Inácio Lula da Silva. Como assim, Fabiana? Explica pra gente. A própria matéria explica, gente, tá? Eu estou trazendo para vocês uma matéria do antagonista explicando que a política brasileira já está descartando Lula da Silva da política. Agora deu para entender, depois dessa matéria aqui, agora sim vai ficar bem iluminado na nossa cabeça por que o desespero do Lula e do PT, do Lula ficar tentando ficar no poder, se arrastando. O homem tá ali respirando a custas de aparelhos, literalmente, é claro, e tá aí se arrastando, não quer sair do poder. Por quê? Vocês vão entender, gente. Ele já tá sentindo que já está sendo descartado. E essa matéria aqui desenha tudo bonitinho pra gente entender. Só acompanhe que vocês vão entender, ó. A segunda-feira nobre começou com a presidente nacional do PT dizendo em entrevista que Lula está bem disposto, é uma pessoa ativa, e terminou com o presidente internado para passar por uma cirurgia de emergência. Então, no primeiro momento, a Gleice Hoffmann foi lá, presidente nacional do PT, disse, olha, tá tudo bem, ele tá bem, tá disposto, é uma pessoa ativa, e aí, logo em seguida, Lula vai passar por uma cirurgia de emergência. A deputada Gleice Hoffmann refutava, né, a comparação de Lula, que tem 79 anos, com o presidente americano Joe Biden, de 82, que teve de deixar a corrida eleitoral contra Donald Trump no meio do caminho por questão de saúde. Agora, gente, a coisa vai se gravando. Aí ela disse o seguinte, quem conhece o Lula sabe que não tem nenhuma semelhança com Biden. Argumentou Gleice quando questionada se a idade do petista, que terá 81 anos em 2026, não seria um problema, né, para a sua tentativa de se reeleger.
A própria Gleice Hoffmann sabe que não existe nenhum substituto à altura do Lula para concorrer em 2026. Então, por isso esse desespero de ficar aí dizendo que o Lula está nas suas perfeitas condições de saúde. Aí, acompanhe, vocês vão entender, tá? Aí, a queda. Aí, depois de tudo que a Gleice Hoffmann vinha dizendo que o Lula estava bem, que estava forte, taranã, aí veio a queda. A drenagem de um hematoma cerebral realizada na madrugada de terça-feira 10 indica que há sim alguma semelhança entre Lula e Biden, ao contrário do que Gleice Hoffmann disse. Por mais que o médico responsável pela saúde do presidente tenha tentado minimizar os procedimentos por que Lula passou, não tem jeito, gente. Contra fatos não há argumento. A fragilidade física do petista já tinha sido demonstrada pelo efeito da queda que ele levou no banheiro em outubro. A cirurgia na terça foi consequência daquele tombo. E apesar de os médicos garantirem que Lula não terá sequelas físicas, a sequela política está posta. E aqui que está o desespero do Lula. Vou até sublinhar aqui para você, ó. A sequela política está posta. E o que isso quer dizer, gente? Que ele já está sendo descartado. No momento em que o governo tenta aprovar seu débil pacote fiscal no Congresso Nacional, de que questionar, inclusive, por que Lula, né, concorreu em 2022, quando já não demonstrava o mesmo vigor das campanhas eleitorais no início do século. Se vocês repararem, gente, o Lula da Silva, por causa dessa questão de saúde, mobilidade, idade, ele nem fez campanha aqui no pleito eleitoral de 2024. Você está do outro lado, você reparou isso? Que o Lula não fez campanha? Ele fez campanha ali, né? Gravou um vídeo, mandou pro fulano, pro ciclano, mas ele viajar para fazer campanha, né? Não fez. O homem praticamente tá assim, né? Definhou. Aí, gente, para vocês entenderem, ó, Lula concorreu alegadamente, né, em nome da democracia, como de costume. Essa parte aqui não é muito importante. Agora essa aqui 2026. Pode ser que Lula se recupere bem, como prometem os médicos que o operaram, e consiga demonstrar o vigor que tenta projetar ao aparecer caminhando em hospitais ou fazendo exercícios físicos. Mas o segundo procedimento médico, motivado por uma queda da própria altura, indica que a idade já está cobrando o seu preço. E essa fatura pode incluir a projetada tentativa de reeleição daqui a 2 anos, por mais que seus aliados teimem em negar. Ou seja, ele teve uma queda da sua própria altura, uma quedinha. Coisa de idade, gente, tá? Coisa de idade, coisa de saúde. Ele não tem esse vigor todo que a Gleice Hoffmann tenta passar. Então, assim, é extremamente grave. E essa matéria aqui, depois que eu vi essa matéria, que eu decidi trazer aqui ela para todos vocês, agora sim está caracterizada. A gente percebe que com notícia como essa aqui, de que realmente o Lula, aos poucos, está sendo descartado, que essa questão dele ter ido ao médico, né, várias vezes dentro de 2 meses, mostra que a saúde do Lula não vai bem, tá? Então, segundo a própria matéria, tem como comparar, sim, Joe Biden com Lula. Mesmo que Gleice Hoffmann tenta refutar esse tipo de comparação, a idade, né, gente? Não tem jeito. Quando a idade chega, é difícil. É difícil. Por mais que os médicos falem que ele tá bem, tá caminhando, tá comendo, tá jogando bola, tá dando salto de vara, e só falta eles dizerem isso, né? O que a gente vê é completamente diferente, né? Contra fatos não há argumento. Tá com a saúde bem capenga mesmo. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez feito com muito amor e carinho. E ó, até o nosso próximo encontro.